Nas praças, nos prédios, nas casas, nas unidades de conservação. Lá estão elas, as espécies exóticas invasoras. É fato que as espécies de caráter invasor promovem diversos prejuízos, especialmente à economia, à fauna e também à saúde humana. Entre as espécies de caráter invasor e a que mais se destacam, especialmente no Brasil, está o garoba, o nim, a Calotropis procera e também a leucena. Mas obviamente que há uma infinidade de espécies presentes em todo o Brasil que até mesmo não foram ainda classificadas como espécies de caráter invasor ou espécies exóticas invasoras. Esses impactos eles podem ser melhor entendidos através de um vídeo gravado por mim, onde eu explico os impactos multifatoriados ou variados que as espécies exóticas invasoras elas promovem para diversos setores da sociedade, como eu já havia falado. Então, eu me chamo Adson e para o projeto de educação ambiental de hoje, falaremos a respeito de técnicas ou formas de manejo dessas espécies para assim controlá-las de fato. Então, vamos lá. Controlar espécies exóticas invasoras é essencial para a manutenção e preservação de ecossistemas nativos. Isso evita com que espécies nativas entrem em competição com essas espécies exóticas invasoras que têm uma capacidade de reprodução e dominação do ambiente rápida, fazendo com que espécies nativas tenham mais disponibilidade, tanto de recursos hídricos, nutricionais e até mesmo de espaço para estabelecimento. Existem diversos tipos de controle que podem ser usados para o manejo dessas espécies exóticas invasoras. O controle mecânico, o controle biológico e o controle químico. O controle mecânico ele pode ser considerado um tipo de controle mais simples, porque é feito manualmente, né, seja literalmente através das mãos ou com o auxílio de alguns equipamentos como enxadas, facas, etc. O controle biológico, que é através da utilização, né, de outros organismos, de outras espécies, para combater ali a espécie exótica invasora em questão, e que preferencialmente seja uma espécie nativa, para minimizar os impactos causados pela introdução de uma nova espécie invasora ali no ambiente, mas que espécies exóticas invasoras também podem ser usadas para combater outras espécies exóticas invasoras, desde que exista um cuidado ao escolher essas espécies, pensando nas espécies nativas ali circunvizinhas à espécie-alvo e nos impactos que essas espécies também podem causar ao ambiente. E o controle químico, que é um controle que utiliza de substâncias químicas, de herbicidas para realizar o controle, né, o manejo dessas espécies exóticas invasoras. E é importante salientar aqui que esse controle ele deve ser utilizado de uma forma muito cautelosa, porque você está mexendo com substâncias que são tóxicas. Então, é interessante que você esteja com os EPIs de segurança, né, com os equipamentos. É interessante que você pesquise algumas informações de quando utilizar, como utilizar, por exemplo, em qual período do ano utilizar esses químicos para evitar lixiviação e contaminação do solo e da água. Quantidade de químicos que você pode utilizar, porque essa quantidade pode variar de planta para planta. E até mesmo técnicas de introdução desses químicos diretamente nos organismos alvos para evitar contatos maiores, né, com o ambiente ao redor. Mas vamos começar a falar sobre o controle mecânico. O controle mecânico é um controle relativamente mais simples em comparação aos outros e que é mais facilmente utilizado, né, durante o dia a dia de um agricultor ou de qualquer outra pessoa, mas é um controle menos eficiente se for realizado isoladamente em comparação aos outros. Né? É interessante que, associada a esse controle, haja a integração do controle químico, porque o controle químico vai auxiliar, né, esse controle mecânico e melhorar a eficiência desse controle na eliminação dessas espécies exóticas invasoras. E a gente tem diferentes tipos de controle mecânico, como por exemplo o arranquio, o roçamento, o anelamento e, como eu acabei de falar, a integração, né, desse controle químico e mecânico. O arranquio é muito simples, não tem muitos segredos, né? O passo a passo é literalmente você ir até o local em que você quer fazer essa eliminação de espécies exóticas invasoras e puxar literalmente com a mão essas espécies da terra. Só que é importante se atentar que você deve puxar essas espécies com o sistema radicular. Então, se for uma espécie que se quebra facilmente, você não consegue puxar a raiz, é interessante que você faça uma associação, uma integração com algum tipo de químico para estar passando na área foliar dessa espécie, para melhorar a eficiência desse controle.
O arranquil, o roçamento, desculpa, também é um pouco parecido com o arranquil, é uma técnica simples, só que pode ser utilizada com auxílio de ferramentas, como por exemplo enxadas, ou até mesmo esses tratores aqui, como vocês estão vendo da roçada mecânica, que geralmente arrancar essas espécies da terra, né, só que com auxílio de ferramentas, mas deve-se ter um cuidado ao utilizar esse tipo de controle, porque, por exemplo, se você está roçando espécies de gramíneas, você não sabe se ali na terra existe um banco de sementes. E aí, quando você faz esse roçamento, acaba por revolver a terra e trazer para a superfície sementes dessas espécies que podem rebrotar, né? E aí, o seu controle que você acabou de fazer pode ser ineficaz. Então, é importante vocês realizarem, né, os controles, esses tipos de manejo, de forma cautelosa. Por quê? Porque o utilizar de forma inadequada pode piorar a situação do ambiente. Então, uma outra opção também é associar o roçamento à utilização de químicos para melhorar a eficiência dessas espécies, desse tipo de controle, desculpa, em relação a essas espécies exóticas invasoras. Aqui a gente tem um vídeo, né, de um estudante da Universidade Federal de Sergipe realizando o roçamento de uma área degradada do Pornase, o Parque Nacional de Serra de Itabaiana, mostrando que universidade pública não é balbúrdia, que a gente trabalha sim. Bom, o próximo tipo de controle é o anelamento, que a primeira coisa que você deve fazer ao planejar um anelamento é medir cerca de 30 a 40 centímetros da base do caule da planta. E aí, depois que você mede esses de 30 a 40 centímetros, você faz a marcação onde você irá realizar esse anelamento, que é basicamente fazer um círculo ao redor de todo o caule, retirando um anel, né, retirando essa casca externa e cortando literalmente o fluxo nutricional da planta. Então, o anelamento ele vai impedir que ocorra essa translocação, né, de nutrientes do sistema radicular, do sistema vascular, desculpa, xilema e floema, né, impedindo que esses nutrientes eles partam para a parte aérea da planta. E aí, com o passar do tempo, essa planta ela vai acabar, né, morrendo de fome literalmente, porque você está cortando as veias, vamos dizer assim, da planta, impedindo esse transporte nutricional. E aí a planta vai ficando assim, xoxa, manca, capenga, anêmica, e acaba morrendo. Só que esse tipo de controle mecânico, ele é um controle que também demora um certo tempo, de 1 a 2 anos, para que a planta ela morra totalmente, vamos colocar assim. Então, uma outra forma de você acelerar esse tempo de morte, vamos colocar aqui entre aspas, e evitar com que a planta ela produza algum tipo de mecanismo em relação ao estresse, como por exemplo produção de mais sementes, enquanto esse processo ele está sendo de translocação do nutriente está sendo interrompido, é utilizar químicos. Então, associar químicos ao anelamento vai favorecer acelerar a morte da planta e diminuir, né, a possibilidade dessa planta produzir mais sementes, por exemplo, como uma ação reativa ao estresse causado pelo anelamento. Bom, como um bizu aqui eu trouxe a jaqueira, que é uma espécie bastante conhecida, que tem uma grande importância econômica para algumas cidades, para algumas comunidades, porque ela produz esse fruto delicioso, né, que nós conhecemos que é a jaca, e que é um fruto bastante comercializado, além de sua madeira também ser muito utilizada para produção de móveis. Então, você pode estar ali realizando um tipo de manejo mecânico em uma árvore como essa, por exemplo, anelamento associado ao uso de químicos, e está utilizando a parte morta dessa árvore para produzir móveis, né, como é o caso da utilização da madeira, ou você pode manter essa árvore para se beneficiar do fruto que ela produz, que é a jaca, economicamente, fazendo um tipo de manejo mecânico, que é simplesmente cortar o fruto, né, a fruta da jaqueira, a jaca, antes dela amadurecer e se dispersar por barocoria.
porque a dispersão desse tipo de fruto é literalmente quando amadurece, cai da planta, e como a jaqueira é muito alta, a queda, né, faz com que a fruta se abra, e aí o animal vai lá, consome a fruta, acaba dispersando, e essa planta consegue atingir outros ambientes. Então, uma forma de você evitar a dispersão dessa espécie para outros ambientes é cortando a jaca da planta, né, antes dela amadurecer. E aí você impede a barocoria, você tem um fruto para comercialização, você impede a dispersão e você acaba transformando essa espécie em uma exótica naturalizada, que existe, mas não consegue se expandir daquele ambiente. Vamos comentar um pouquinho, vamos debater aqui sobre controle biológico, que é basicamente introduzir algum organismo, um organismo vivo, para combater espécies exóticas invasoras, no nosso caso aqui. Bom, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar, por exemplo, utilizar patógenos específicos que sejam que tenham uma relação com aquela exótica invasora, né, para poder diminuir, declinar suas populações. Pode-se utilizar também herbívoros, aqueles animais que se alimentam de plantas, nesse caso, eles se alimentariam dessas exóticas invasoras. Pode ser utilizado também parasitoides específicos, né, que são os nematóides, por exemplo, vermes que sejam específicos, que ataquem especificadamente aquela espécie. E também predadores naturais, né, que quando a gente fala dessa predação natural, a gente está falando de um controle biológico clássico, que é muito utilizado em algumas lavouras para combater algumas pragas. Bom, para a introdução de predadores naturais, eu subdividi aqui basicamente em três passos. Seria basicamente a identificação dessa espécie predadora natural, da exótica invasora em questão, por exemplo, se é uma jaqueira, se é uma espatódia, enfim, dependendo da espécie exótica invasora, você vai utilizar um determinado predador. Nem todos os organismos eles vão predar as mesmas espécies, então é bom estar atento a essa questão também. Como é que você vai poder identificar essa espécie? Você pode observar em bancos de dados, né, em manuais, em guias ilustrativos disponibilizados, por exemplo, por diversos órgãos que cuidam do meio ambiente, das questões agro, por exemplo. E aí, quando você identificar essa espécie, você vai ter muito cuidado para introduzir esse predador natural. Por quê? Porque ele pode acabar atacando espécies adjacentes, que estão ali também próximas. Então, é muito bom e é importante perceber mesmo essa seletividade, porque às vezes ele pode predar não só aquela exótica invasora que você quer eliminar, mas também como algumas outras que estão por perto. E é bem importante esse ponto ser observado. E outra questão é o seguinte, que pode ser feito, claro, dentro de todos os conformes e com todos os cuidados, a reprodução desses predadores naturais. É a forma de você obter esses predadores para a utilização. E após isso, é basicamente você continuar se monitorando aquela região específica que você colocou esses predadores e ver se foi efetivo, se de fato teve algum benefício, se as exóticas invasoras, as suas populações, elas declinaram. E é basicamente isso. Então funciona como uma teia alimentar que um vai se alimentando do outro. E essas relações são naturais, já existem na natureza, certo? Que aqui um besouro, por exemplo, vai se alimentar de vegetais. Aqui um anfíbio, que se alimenta aqui do besouro. E assim sucessivamente. Bom, pode ser introduzido patógenos, ou seja, vírus, bactérias, fungos, ou parasitoides específicos, que são aqueles vermes, que são vermes cilíndricos, como no caso dos nematóides, né? Então, é basicamente identificar esse patógeno ou parasitoide adequado através de bancos de dados. Desculpa, pessoal. Através de bancos de dados, de testagem também, fazer uma análise piloto daquele organismo no meio. E após a identificação desse patógeno, pode ser feita uma análise de risco dessa introdução. Então, o quão prejudicial seria introduzir esse patógeno, essa espécie em geral, né? Tanto de vírus, fungos ou bactérias ou algum verme. Então, analisar as consequências, se seria muito mais maléfico do que benéfico.
E aí, isso aí você vai observando e vendo, para cada caso, há uma resposta, por exemplo. Para um agricultor X, por exemplo, pode ser muito mais importante declinar aquela espécie exoto-invasora, né, a população, do que mantê-la, por exemplo, né? Então, pode ser aplicado algum método, pode ser feita a aplicação de algum método, né, através das formulações líquidas ou sólidas. Ocorre também, pode ser feita a produção em massa desse patógeno ou parasitoide. Quando eu falo nisso, estou falando da reprodução desse organismo. E tem que ter uma liberação cautelosa desse organismo. Por quê? Porque ele pode ser danoso para outras espécies, não só de plantas, também como bichos, que estejam circunvizinhos. E, por fim, é continuar monitorando essa região, essa área, para que não ocorra possíveis danos, tanto ao solo, alterando as cargas elétricas, quanto trazendo aspectos muito mais negativos do que positivos. Pode ser introduzido herbívoros, né, que são aqueles seres, aqueles organismos vivos que se alimentam de plantas. Então, segue a mesma ordem, identificar esse herbívoro, testar essa interação com a planta exótica-invasora para ver se ele vai ter essa efetividade, porque um problema que a gente encontra é que nem sempre essas informações estão acessíveis na internet. Então, cabe ao responsável, pelo agricultor, testar. Claro que vai fazendo uma análise piloto, começa a testar em uma espécie, depois vai aumentando a quantidade de organismos, né? E pode ser feita a reprodução controlada desses herbívoros. A liberação ela vai ser controlada também. E, posteriormente, será feita algumas observações para ver se está trazendo mais efeitos positivos do que negativos ou vice-versa. A depender da resposta que se chegue, esse controle ele pode ser cessado, ele pode parar, né? Vamos conhecer agora o controle químico? O controle químico é a alternativa que mais vem crescendo em termos de adoção. Novas moléculas surgem a cada ano e as técnicas de aplicação são cada vez mais eficazes. Mas o que consiste o controle químico? Consiste na utilização de produtos sintéticos em concentrações adequadas inibem o desenvolvimento ou provocam a morte de plantas daninhas. Os herbicidas são os mais utilizados como métodos químicos, pois diminui o crescimento, a produção de sementes e a competitividade de plantas exóticas invasoras e, consequentemente, disponibilizam mais recursos para a comunidade vegetal nativa. Para isso, antes de utilizar esses produtos, nós precisamos ter o registro desses produtos. E assim nós temos o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visa a praticabilidade e a eficiência agronômica, a Anvisa, que visa a classificação e a análise toxicológica desses herbicidas, e o IBAMA, com a avaliação ambiental. Entretanto, como tudo na vida, nós temos vantagens e desvantagens para a utilização dos produtos químicos. E nas vantagens, nós temos a menor dependência de mão de obra, uma maior eficácia e o controle de daninhas com a propagação vegetativa. Por outro lado, já para as desvantagens, nós temos a seletividade, a intoxicação e um maior conhecimento e também uma maior mão de obra especializada. Os herbicidas mais empregados atualmente são o glifosato e o tricopir, que têm baixa persistência ambiental. Para a aplicação dos herbicidas em lenhosas e arbóreas, quando aplicar o herbicida num tronco de plantas lenhosas cortadas, deve-se aplicar apenas no câmbio. Não é necessário aplicar no cerne e na casca mais externa, pois são tecidos mortos que não translocam o herbicida pela planta. O controle de plantas arbóreas será realizado por corte e aplicação pontual do herbicida no tronco ou por anelamento. Esses métodos são os mais seguros para reduzir no mínimo, os riscos de contaminação do solo e os impactos a espécies não-alvo. E o químico mais utilizado nesse caso é o tricopir. Já para espécies herbáceas e gramíneas, quando aplicar em gramíneas, em casos de gramíneas de porte alto, costuma ser mais efetivo realizar a roçada e esperar que estas reabrotem para então aplicar nas folhas novas.
Dessa forma, é reduzido a quantidade de herbicida a ser utilizado e aumentada a eficácia do controle. No caso de espécies herbáceas, a aspersão foliar deve cobrir mais da metade das plantas a serem eliminadas, porém sem ultrapassar o ponto de escorrimento. E o químico mais indicado nesses casos é o glifosato. Para isso, nós precisamos de alguns cuidados na hora de escolher o herbicida, pois um dos aspectos que deve ser levado em consideração quanto ao uso de herbicidas é a resistência de plantas daninhas a esses produtos. Quando se utiliza o mesmo produto por várias vezes, com ciclos consecutivos, aumenta a pressão de seleção sobre as plantas daninhas e, consequentemente, podem surgir plantas daninhas resistentes a esses produtos. A resistência de plantas daninhas a herbicidas é a capacidade natural e herdável de sobreviver e se reproduzir após a exposição à dose desse herbicida, que seria letal a uma população normal, ou seja, sucessível da mesma espécie. Dessa maneira, recomenda-se a rotação de herbicidas com mecanismos de ações diferentes. Além disso, nós precisamos de orientações básicas para a utilização do controle químico. Dentre elas, o profissionalismo, pois a escolha do produto e do método de aplicação devem ser realizados por pessoas capacitadas, com a utilização de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs. Para isso, nós ilustraremos como se coloca os EPIs de forma completa. Primeiramente, é preciso vestir a calça, colocando o jaleco ou a capa com a bota. Vista o avental para a utilização dos herbicidas e com maior proteção, coloque a máscara. A próxima etapa é colocar a viseira. Coloque o boné, ou também chamado de touca árabe. Coloque as luvas. Não se esqueça que o punho das luvas deve ser colocado por cima das mangas do jaleco quando a aplicação for para alto e dentro das mangas do jaleco quando for para baixo. Retire os equipamentos de proteção imediatamente após a aplicação e, para evitar o risco de contaminação, comece lavando as botas e as luvas ainda vestidas e só depois retirar o resto dos equipamentos. Retire a touca árabe, a viseira, o avental, o jaleco. Por fim, retire as botas e as calças. Retire as luvas com cuidado para que não haja contaminação com as mãos e, por fim, retire as máscaras. Tome banho imediatamente, vista roupas limpas e lave suas roupas separadas de toda a família. Além disso, a aplicação deve ser realizada com pulverizadores de qualidade e específicos para os herbicidas, que não pinguem, e a utilização com bico pulverizador. Deve-se utilizar produtos adequados para cada tipo de plantação e em doses corretas. Também é necessário utilizar corantes para evitar desperdício, contaminação do solo e impacto sobre plantas que não sejam alvo de controle. Os herbicidas devem ser aplicados sobre folhas verdes, pois em caso de haver muitas folhas secas, não é translocado adequadamente. Sobre o clima, o herbicida não deve ser aplicado quando houver risco iminente de chuva e em condições de muito vento. E é válido ressaltar que os agrônomos e os agricultores conheçam as características de solubilidade e lixiviação do herbicida para prever a possibilidade deste atingir o lençol freático e ainda a sua persistência. E é válido ressaltar que a aplicação nunca deve ser feita em períodos chuvosos, mas sim em períodos de estiagem. Olá pessoal, agora que já entendemos como funciona cada controle, tanto o mecânico, biológico e o químico, vamos entender como ocorre a integração de mais de um controle para conter uma espécie exótica invasora. A utilização de mais de um controle e muitas vezes acaba sendo mais eficaz, porque reduz a dependência de só utilização de produtos químicos e torna o controle mais sustentável. Mas aí você pergunta, por que utilizar dois controles? Porque, por exemplo, algumas espécies ela têm uma alta capacidade de rebrotamento, como o amarelinho. Ela é uma espécie muito linda, entretanto, traz muitos prejuízos ambientais por ser uma espécie exótica invasora. E para o controle dessa espécie específica,
é necessário o corte, né, do tronco, que aí é o controle mecânico, e a aplicação de herbicida, que é o controle químico. Entretanto, é necessário que haja um monitoramento dessa espécie, porque mesmo após a aplicação do herbicida e ao corte dela, ela ainda possa rebrotar, então sendo necessário uma segunda aplicação. Lembrando que, para mais informações sobre o controle da amarelinha ou das demais espécies que vocês estejam curiosos, ao final do vídeo tem um link onde vocês irão encontrar como manejar espécies exóticas invasoras. Bom, outro exemplo no qual foi necessário a utilização do controle mecânico e químico foi no vimeiro, que foi espécies exóticas invasoras encontradas no Parque Nacional São Joaquim, no qual foi utilizado o recorte, né, dessas espécies e, em seguida, a aplicação de herbicida, para que não haja o rebrotamento, mas também foi necessário o monitoramento para ver se essas espécies ela rebrotava ou não. Caso rebrotasse, aplicaria novamente o herbicida. Agora que você já entendeu como funcionam os controles biológicos, químicos e mecânicos, vamos entender um pouco o que fazer após o manejo dessas espécies exóticas invasoras. Algumas estruturas delas podem ser aproveitadas, desde que você tome o devido cuidado. Como assim? Ao transplantar essas espécies, você tem que ver se a estrutura que você está utilizando ela não vai rebrotar, ou que as sementes não vão se espalhar. Levando em consideração que vocês tomaram todos esses cuidados, sim, dá para fazer várias coisas interessantes com ela, como sofás, mesas com troncos dela. Você pode utilizar essas estruturas para diversas finalidades. E estruturas que são bastante utilizadas são os caules das jaqueiras, das amendoeiras e das palmeiras reais, que são utilizadas para fazer cancelas e estruturas estéticas que deixam o ar mais rústico. Além disso, elas também podem ser utilizadas para compostagem, controle de erosão e poleiros. Então, gente, mesmo ao final, né, mesmo quando você maneja e controla essas espécies, as estruturas delas têm diversas finalidades, desde que você tome o devido cuidado ao transportá-las e ao manejá-las.